5 anos atrás, eu li um livro de 80 páginas que me tirou do eixo, A Morte de Ivan Ilitch, do russo Tolstói. Eu acompanhei de perto a agonia vivida pelo personagem que dá nome ao livro, o juiz Ivan Ilitch, diante da morte. Ele é atravessado por dores físicas e morais, percebe que as pessoas à sua volta nem sempre são verdadeiras e raramente pensam nele com afeto. O livro me chocou e me fez pensar nas escolhas que eu estava fazendo na minha própria vida. Eu tenho certeza que você conhece essa sensação. O poder de uma boa história. Storytelling. Essa palavra a gente escuta em vários contextos diferentes. Para se conectarem aos seus consumidores, marcas usam storytelling sem parar. Para se apresentar em uma entrevista, você precisa ser um storyteller. Para se destacar em uma apresentação no seu trabalho, você precisa saber storytelling. Políticos, publicitários, cientistas, empreendedores de palco e influenciadores de todos os tipos estudam arduamente storytelling. O que está por trás disso? Por que esse termo tem sido tão usado, a ponto de se tornar um clichê ou um conceito desgastado? Eu vou arriscar a resposta. Sem histórias, nossa espécie não sobrevive. Para nós, elas são vitais como o oxigênio ou a água. Histórias são necessidades reais. São elas que nos ajudam a viver. Por meio delas, conseguimos dar sentido às nossas vidas e aprendemos todo tipo de coisas possíveis. Pode parecer exagerado, mas vamos lá. Desde que o homem passou a falar, nós vivemos histórias. Joseph Campbell foi um dos maiores estudiosos sobre mitos. Ganhou a admiração de George Lucas, criador de Star Wars, uma das histórias mais populares do século XX. Ele disse, no seu livro O Poder do Mito, histórias oferecem uma consciência maior sobre o que é existir e nos guiam por dificuldades e traumas, do nascimento até a morte. Quando eu penso nas histórias que mais me marcaram, percebo que são elas que me ajudaram a entender quem eu sou e quem eu posso vir a ser nos mais diferentes papéis que eu desempenho, como mulher, escritora, mãe, amiga, filha, professora, namorada e assim por diante. Elas ajudam também quando eu estou me sentindo frustrada, derrotada ou melancólica. Histórias nos colocam em contato com as camadas mais profundas de nós mesmos e nos ensinam coisas que nem sabemos explicar com clareza. Quantas versões diferentes de você mesmo você conhece? Através das histórias que gosta, você já chegou a se sentir um pouco como os personagens, precisando ponderar, tomar decisões, vencer medos e se arriscar. Grandes personagens são definidos pelos desafios dos quais não podem se livrar. Você provavelmente já se sentiu um pouco como Harry Potter, Hazel Grace, Lynn Lenu, Logan, Katniss, Don Draper, Dom Casmurro, Monica Geller, Hamlet, Marty McFly ou como qualquer personagem que tenha falado forte com você. Acompanhar a jornada dos seus heróis e heroínas ajuda você a construir suas próprias histórias. Isso tem sido dito já faz tempo. O que é intrigante e novo é como a forma de transmitir e entrar em contato com as histórias está assumindo 1000 possibilidades. Se a gente observar as mudanças das últimas décadas, vai chegar a uma conclusão. Não importa o quanto a tecnologia se transforme e os hábitos mudem, a necessidade das histórias vai continuar. A internet mostra uma diversidade incrível. Os audiodramas ou as radio novels, por exemplo, usam efeitos sonoros e narração para contar histórias reais ou ficcionais. O podcast americano The Moth coloca um convidado e um microfone em uma sala com ouvintes. A pessoa conta uma história da sua vida, sem cortes, ao vivo. Algumas histórias são tão fascinantes que foram reunidas em um livro publicado no Brasil. Fanfictions existem há anos e seguem fortes como uma maneira dos fãs interagirem com os personagens através da escrita ficcional e emocional. Existe evidência mais clara da sede por histórias do que os stories no Instagram? Adoramos consumir pequenas narrativas da vida dos outros e, nas suas lacunas, imaginamos uma história maior. Isso sem falar dos e-books, séries do Netflix, dos audiolivros e, pasmem, do crescente número de leitores de livros impressos. É verdade que livrarias estão fechando, mas é também verdade que o mercado de livros está crescendo. Histórias podem parecer inofensivas, mas não são. Em 1774, o escritor alemão Goethe publicou o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, considerado o marco inicial do romantismo. Nele, o protagonista atira em si próprio com uma pistola. Depois da sua publicação, circularam em várias cidades da Alemanha relatos de jovens que estavam se suicidando da mesma maneira que Werther, inclusive vestindo peças de roupa parecidas. Algo semelhante aconteceu agora, 243 anos depois, com a série 13 Reasons Why. Em 1938, Orson Welles narrou um episódio baseado na Guerra dos Mundos de H.G. Wells em um programa de rádio. A transmissão supostamente causou pânico generalizado nos ouvintes, que acreditaram, de fato, que estava acontecendo uma invasão alienígena.
Perguntei para os meus amigos e amigas suas experiências marcantes com histórias. Olha só as respostas. Depois que vi o musical Hair, fiquei 5 anos sem cortar o cabelo. Comecei a ter ânsia de vômito lendo A Colônia Penal do Kafka. Assisti Tu Mamá Também e no dia seguinte tatuei o nome do filme nas costas. O que torna uma história realmente marcante? Escritores, roteiristas, artistas e curiosos de todos os tipos arriscam as mais variadas respostas. Novas teorias sobre o romance, o cinema e as séries surgem de tempos em tempos. A escritora Margaret Atwood, autora do livro O Conto da Aia, que deu origem à premiada série The Handmaid's Tale, dá uma resposta direta: prenda minha atenção. Como leitora e apaixonada por histórias, eu sempre senti que elas prendem minha atenção quando meu corpo está envolvido. Meu batimento cardíaco e minha respiração respondem às histórias. Eu vou dar alguns exemplos. Quando eu estava lendo a tetralogia de Helena Ferrante, houve vários momentos em que eu claramente senti meu coração acelerando. Assistindo O Iluminado, eu me vi fechando os olhos quando o que estava acontecendo na tela era demais para mim. Isso também aconteceu com True Detective. Meu corpo responde não somente à ação das histórias, às vezes responde à beleza de uma frase, uma metáfora ou uma imagem. Mas é verdade que a certa altura da nossa vida, molhamos os remorsos no café da manhã, como biscoitos. Eu já li essa frase da escritora Natalia Ginzburg umas 50 vezes e ela sempre me emociona. Claro que isso é subjetivo. Assim como eu, você também tem os seus momentos. E eles são outros, porque a gente é diferente. O que é igual é o mecanismo das histórias nas nossas cabeças e corações. Elas mexem com desejo, ação, conflito e mudança, nos conduzindo por um rio de emoções que tem a ver com tensão e alívio, prazer e desprazer. O escritor e crítico literário Roland Barthes diz algo parecido no seu livro O Prazer do Texto. Eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz. Junto com as emoções que as histórias trazem, podemos também alargar a visão de mundo, pensar criticamente sobre determinado assunto e ganhar conhecimento. Margaret Atwood, em uma entrevista para o canal Big Think, diz que ninguém vai matar a narrativa. Ela está embutida no plano humano. Viemos assim. Será que a capacidade de contar e ler histórias ajudou o homem a sobreviver como espécie? A escritora acredita que sim. Se eu posso dizer que foi ali mesmo naquele rio onde o crocodilo comeu o tio George, você não tem que testar isso na sua própria vida, indo até lá e sendo comido pelo crocodilo. E posso contar-lhe todo tipo de outras coisas que são muito úteis para você sobreviver no seu mundo, se eu puder contar uma história. Eu vou terminar o vídeo com uma reflexão que às vezes eu me pego pensando. Você concorda que diariamente somos assolados por notícias desestabilizadoras? Desastres naturais, guerras, doenças, políticos extremistas e previsões sombrias do futuro. Tudo isso no caldo das fake news, onde está cada vez mais difícil saber o que é verdade e o que é invenção. O mundo parece ser um grande palco, realidade e ficção se misturando a cada novo tema polêmico. Somos convocados a tomar partido, a escolher os lados, a aderir a determinada narrativa ao invés de outra. Roland Barthes diz que os sistemas ideológicos são ficções, romances, mas romances clássicos, bem providos de intrigas, crises, personagens boas e más. Com tanta velocidade em curso, será que não estamos correndo o risco de acreditar em histórias simplistas? Os grandes personagens da ficção são cheios de contradição, complexidade, luz e sombra. Será que os personagens da nossa vida em sociedade não estão contando histórias muito banais para tomar, assim, o nosso tempo? Eu não sei a resposta, mas sei que a próxima história marcante que eu vou conhecer pode me ajudar a encarar a questão com olhos mais afiados.